Então, boa noite a todos. Vamos iniciar hoje a nossa nova disciplina, né, que é a situação de risco ambiental, tá? No nosso curso de Agente Comunitário de Saúde. É a nossa penúltima matéria, então estamos finalizando o nosso curso, tá? E hoje vai ser o nosso primeiro módulo ali. E hoje a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre conceito de ambiente saudável e enfoque no risco, né? No enfoque de risco e poluente. Então, essa aí vai ser a nossa abordagem, ok? Como sempre, vamos deixar as perguntas sempre para o final. Tem algumas coisinhas para conversar com vocês, tá? E aí a gente fala isso tudo aí no final, tá bom? Vamos lá então. Quando a gente pensa em meio ambiente, né, lá o artigo 255 da nossa Constituição, ele diz o seguinte: todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Bom, então calma aí. Eu tenho o direito, né, a ter um ambiente ecologicamente equilibrado, né, de uso comum do povo e que seja essencial ali à qualidade de vida, né, a uma qualidade de vida sadia, né? E tenho o dever como cidadão, né? Então, aos poderes públicos, mas também à coletividade, aos cidadãos, defender e preservar os presentes, né? Preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Então, é um direito meu ter esse ambiente, mas também é um dever meu preservá-lo, né? E defendê-lo, tá bom? Então, não culpem só as autoridades. Vocês também têm um dever de preservar o meio ambiente, tá? E vocês têm um direito ali a ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? Então, diante dessas colocações, nós podemos dizer que o meio ambiente é um bem jurídico do povo brasileiro. Então, ele está na Constituição. É um bem nosso. Assim como um dever de todos os habitantes do planeta, né? E cabe a cada nação preservar a sua integridade, tá? Então, o meio ambiente ele é um direito, né, constitucional, um bom ambiente, né, um ambiente ecologicamente completo, e é um dever, né, não só do povo brasileiro, mas de todos os habitantes do planeta preservar ali o meio ambiente. Então, sempre ali nas constituições dos países vai ter esse, na verdade, de todos eu não posso dizer, mas assim, da grande maioria vai ter esse direito e esse dever de preservar o meio ambiente, tá? Vamos lá, ele também influencia todo mundo. Exemplo disso é que anos atrás discutia-se a importância da preservação ambiental da camada de ozônio, né? Que é responsável por manter a temperatura terrestre, proteger o planeta das ações dos raios ultravioletas e manter a integridade das plantas e dos biomas, né? E é isso que a gente vai focar também na nossa aula hoje, tá? Então nós tivemos ali 4 décadas de conversa, né? Então a gente começou a falar de preservação do meio ambiental, né? A cuidar do meio ambiente. A primeira discussão foi lá em 1972, né? Em Estocolmo, na Suécia. Então foi conhecido como Estocolmo 72, tá? Então foi a primeira conferência internacional a tratar de temas ambientais, tá? O resultado que o Estocolmo 72 trouxe: a declaração de 26 princípios do homem e do meio ambiente e recomendações contra a poluição do ar e dos mares e dos testes nucleares, né? Então, foi feito lá em Estocolmo 22 a declaração desses 26 princípios, né? Tanto do homem quanto do meio ambiente, e algumas recomendações, e fecharam-se algumas recomendações falando de poluição do ar e dos mares, né? E ainda dos testes nucleares, como eles deviam ser feitos, tá bom? Depois tivemos a segunda conferência,
que foi no Rio de Janeiro, né, a ECO 92, que foi lá em 1992, tá? Então a conferência para rediscussão dos assuntos levantados em Estocolmo 72, então 20 anos depois, trouxe de novo à tona, né, esses mesmos assuntos, vão rediscutir internacionalmente, né, e na cúpula de Joanesburgo, que foi em 82. A gente não vai entrar na de Joanesburgo, porque ela fica no meio ali dessas duas. Então, a Estocolmo 72 e depois vem a ECO 92, tá? O resultado. Então, levou à criação das conferências sobre mudanças climáticas, né? E ao Tratado de Kyoto, ratificado em 97 e que não foi assinado pelos Estados Unidos. Isso aqui a gente tem que deixar, é importante, tá? Os Estados Unidos ele não assinou o Tratado de Kyoto, tá? Vamos lá. 2009, tivemos em Copenhague, na Dinamarca, a COP15, né? Então, foi uma reunião sobre mudanças climáticas que teve o mérito de reunir alguns dos mais importantes líderes mundiais, tá? Qual foi o resultado? Então, foi acordado a criação de um fundo a ser mantido pelos países desenvolvidos para financiar a adoção de políticas sustentáveis nos emergentes, tá? Mas ninguém foi obrigado a respeitar. Isso aqui a gente vai entrar um pouquinho depois. Vamos lá. Então, lá em 2009, os países desenvolvidos, né, os países mais ricos, eles tentaram criar um fundo para que financiar, né, as políticas sustentáveis dos países mais pobres, né? Então seria uma ajuda ali para desenvolver políticas sustentáveis. Pensando em que os países mais pobres, a gente vai ver ali ao longo dessas próximas duas disciplinas que eles são os que menos investem em políticas sustentáveis, em saneamento ambiental, saneamento básico, né? Então acaba prejudicando um todo. A gente não está pensando, eles não estavam pensando somente nos seus países, mas no planeta Terra como um todo, tá? Então foi criado esse fundo, mas ninguém foi obrigado a respeitar a doação ali a esse fundo, tá? Aí depois, em 2012, tivemos a Rio mais 20, né? Lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, tá? Que foi um encontro internacional para discussão dos avanços desde a ECO 92. Então, foi criado lá na ECO 92 algumas coisas, e aí foi uma discussão dos avanços que tivemos desde a ECO 92. Mais um documento sem obrigações legais, no qual os participantes reiteraram que é preciso agir para conter o aquecimento climático. Mas esse é o problema, tá, gente? Foi mais um documento sem obrigação legal, então ninguém é obrigado, tá? E em 2012 também, teve lá em Doha, no Catar, teve a COP18, né? Então aqui em 2009 a gente teve a COP15, 2012 a COP18. Mais recente conferência, né, climática, a resultado foi a prorrogação do protocolo de Kyoto até 2020, então até esse ano, e o Canadá, a Rússia e o Japão abandonaram o acordo e os Estados Unidos ainda não assinou. Professor, que acordo é esse? Eu vou deixar para vocês pesquisarem, tá? Isso aí também, como eu disse, minha aula era sempre dinâmica e eu preciso da participação de vocês. Então, esse protocolo de Kyoto aqui, vocês vão pesquisá-lo, tá bom? Então, a gente tivemos a desistência de Canadá, Rússia e Japão, e os Estados Unidos manteve a mesma decisão de não assinar, tá? E aí a gente vai entrar, né, no Rio mais 20, tá? Como ele foi o mais recente aqui no Brasil, né, que a gente trouxe algumas coisas, algumas novidades, a gente vai entrar mais nele. Então, foi uma conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável, né? Também conhecida como Rio mais 20, foi uma conferência realizada entre os dias 13 e 22 de junho de 2012, no Rio de Janeiro, cujo os objetivos
eram discutir a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, né? Então eles queriam reafirmar o compromisso, né, de ter um desenvolvimento sustentável, é cuidar também do planeta, né, do meio ambiente como um todo, tá? Considerando o maior evento já realizado pelas Nações Unidas, o Rio+20 contou com a participação de chefes de Estado de mais de 120 nações, que propuseram mudanças, sobretudo no modo como estão sendo usados os recursos naturais do planeta. Tá? Isso aqui eu vou trazer uma discussão um pouquinho mais antiga para vocês, de quando a gente teve ali o boom de fábricas, né? Esse desenvolvimento ali tecnológico, se quis usar muito dessa tecnologia, quis se desenvolver muito na tecnologia, porém se esqueceu de cuidar desses recursos naturais. Então foi muito banalizado nessa parte. E o Rio+20, eles trazem essa rediscussão de precisamos usar melhor, cuidar melhor do nosso planeta, né? Então temos que ter uma consciência maior. Ao longo da disciplina a gente vai ver qual é essa consciência, né? O que precisa ser melhorado, mas sabemos que nosso planeta ele foi, em tese, assim, entre aspas, né? Entre muitas aspas, destruído aos poucos, né? Então, precisa se melhorar a utilização dos recursos e o descarte de lixo e tudo mais. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso ao longo da disciplina, tá? Então, ali, afinal, o que foi o Rio+20, né? Então, foi a maior conferência sobre desenvolvimento sustentável do mundo, tá? Então, a conferência sobre o desenvolvimento sustentável de todo o mundo. Foi promovida pela ONU, né? 20 anos após a Rio 92, né? Por isso, Rio+20. O áudio está travando, gente? Como é que tá aí o áudio? Tá, qualquer coisa vocês me falam, que qualquer coisa eu tento mudar, eu faço de alguma outra forma, tá? Ok. Vamos lá. Então aconteceu entre os dias 13 e 22 de junho de 2012, tá? Na cidade do Rio de Janeiro. Quais foram os temas? Primeiro, economia verde, né? No contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. O segundo tema foi a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. Tá? Quem participou no evento? Foram 193 estados membros da ONU, representados por suas delegações, né? Mais grupos selecionados de representantes da sociedade civil, né? Que não faziam parte ali dessas delegações. Tá? Quais os resultados que eram esperados? Renovar o compromisso político com o desenvolvimento sustentável, né? Avaliar as conquistas e as lacunas em relação aos compromissos firmados nas conferências anteriores, né? Discutir os desafios emergentes, né? Quais eram os desafios que estavam se sobressaindo ali. Criar uma agenda de atividade em prol do desenvolvimento sustentável nos próximos anos em todo o planeta, tá? Então, eles queriam cuidar do meio ambiente, tá, gente? É pensar no nosso planeta a longo prazo, ok? Então, vamos lá. A lei número 6.938 de 1981, que decide a Política Nacional do Meio Ambiente, descreve no artigo 3º que o meio ambiente é um conjunto de condições, de leis, influências e interações de ordens física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida de todas as suas formas, tá?
Então a lei se relaciona diretamente com o artigo 225 da Constituição e reforça a afirmativa de que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o poder público e a coletividade obrigados a preservá-lo e a defendê-lo. Ok? Então vamos falar um pouquinho de meio ambiente. Então, um ambiente equilibrado proporciona a constância dos determinantes de saúde de uma população, né? A lei 8080 lá de 1990, tá? Vocês já leram essa lei porque eu já pedi para vocês lerem lá no primeiro dia de aula que a gente teve, no módulo 1 de agente comunitário de saúde, eu falei dessa lei lá para vocês, tá? E ela descreve lá, em seu terceiro artigo, que as condições e determinantes de saúde são a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer, a atividade física e o acesso aos bens e serviços essenciais, tá? Então, calma. O meio ambiente que você vive, ele vai determinar como vai ser a sua saúde. Então, opa, é muito mais sério do que parece, né? Do que muitas vezes a gente pensa. Então, o meio ambiente onde a gente está inserido, como é que é o meio ambiente, ele vai determinar como vai ser a sua saúde, tá? A preservação do meio ambiente, seja ele doméstico, coletivo ou do trabalho, é essencial para a qualidade de vida do cidadão, tá? O meio ambiente ecologicamente equilibrado foi, portanto, descrito constitucionalmente como direito fundamental que abrange 3 dimensões chaves. Então, a individual, a social e a intergeracional, né? que é entre as gerações, ok? Agora a gente vem falando de qualidade de vida. Então, na dimensão individual, considera-se a qualidade de vida como um interesse pessoal do sujeito, tá? O ser humano tem por direito fundamental a vida, de que deve ser sadia, digna dessa forma, não basta estar vivo, mas deve-se viver com plenitude e qualidade, né? A qual só será alcançada mediante a um ambiente saudável e benéfico para isso, tá? A dimensão social diz respeito ao senso comum, né, à coletividade, em que o meio ambiente equilibrado ecologicamente é patrimônio coletivo, não podendo ser gozado individualmente, tá? Se a individualidade, vamos supor, se temos um meio ambiente coletivo, se um indivíduo ele causa mal, aquele ambiente ele, coletivo, pessoal a sujeito, causa mal à coletividade, ele não respeita a lei, tá? Ele foge desse senso comum, então a coletividade ele se sobressai sobre a individualidade quando se diz respeito ao meio ambiente ecologicamente coletivo, tá? Ecologicamente equilibrado na sua coletividade, tá? Então, ações de um indivíduo têm correlação direta ao bem-estar de toda uma população, sendo, portanto, todos responsáveis pela manutenção de um ambiente saudável, ok? Então, para a gente entender melhor, quando o indivíduo está doente, ele procura manter um ambiente saudável para que sua saúde seja restabelecida mais rapidamente. Um indivíduo com dengue, por exemplo, mantém-se longe do foco do mosquito, faz uso de líquidos, repelentes, medicamentos e repousa em um ambiente calmo, ventilado e com pouca luminosidade, né? Isso aí
é a dimensão individual, é a qualidade de vida, né? É a dimensão, é o pensamento individual que a gente vai ter. Na dimensão social, os indivíduos de uma comunidade realizam medidas preventivas, esvaziando garrafas com água, virando-as de cabeça para baixo, fiscalizando áreas de risco e incentivando, por meio da promoção da saúde, outros membros a manterem a comunidade livre do mosquito. Então vamos lá, eu tenho duas dimensões aqui que eu estou olhando. Primeiro a individual, que eu vou pensar no indivíduo com dengue no repouso, e a dimensão social, né, a dimensão de coletividade, onde toda a comunidade vai se prevenir do mosquito, tá? Cuidando daquele indivíduo também, que está doente também? Sim, mas cuidando também de toda a coletividade, ok? Então, voltando aqui nos conceitos de saúde, vamos ter, prestem atenção, nos conceitos de saúde. Vai ser cultura, habitação, renda, lazer, serviços de saúde, o trabalho, o meio ambiente e a alimentação, tá? Todos esses ali vão fazer parte ali de conceito de saúde. Vamos falar um pouquinho de bem-estar. Algumas pessoas podem dar maior importância ao fator econômico, em que o bem-estar estaria associado a ter um automóvel de última linha, uma televisão com tela plana, roupas de marca, enquanto outras já associam mais o bem-estar ao lado espiritual. Então, estar consigo mesmo, estar mais próximo de Deus, da sua religiosidade, né? E vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade, tá? Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, logo vem à nossa cabeça a ideia de meio ambiente, preservação da natureza, reciclagem, né? No entanto, não é apenas isso, tá, gente? A sustentabilidade vai muito além da fronteira de florestas, do reaproveitamento. A sustentabilidade tem várias dimensões e é explorada em diversos campos. Tem campos, né? Dentre elas a saúde, tá? Então o desenvolvimento sustentável, ele visa proporcionar a igualdade social, correlacionando equidade e equilíbrio social, o que leva ao desenvolvimento econômico. A sustentabilidade busca, em sua essência, induzir um espírito de responsabilidade comum nos indivíduos, a fim de buscar mudanças que beneficiem a coletividade e mantenham um ambiente mais harmonioso e com a menor quantidade de danos possíveis. Quando a gente vai pensar em sustentabilidade, a gente vai pensar em coletividade. Não só, como a gente disse, não só sustentabilidade ali quando a gente vai falar de florestas, reaproveitamento, de maneiras. Não, a gente vai falar das diversas dimensões da sustentabilidade, mas pensando sempre na coletividade e em ter um ambiente mais harmonioso e com a menor quantidade de danos ali ao meio ambiente possível, tá? Então a escritora Sanche, lá em 2001, descreve a sustentabilidade pautada em 5 dimensões do que se pode chamar de desenvolvimento sustentável, as quais podem ser direcionadas para a saúde de forma a preservar a qualidade de vida de um ambiente saudável, tá? Então, a gente vai entrar nessas sustentabilidades, nessas vertentes, nessas 5 vertentes. Vamos começar pela econômica, tá? Então, a sustentabilidade econômica deve ser alcançada por meio do gerenciamento e alocações mais eficientes dos recursos de um fluxo constante de investimento público e privado. Então, eu tenho que estar sempre investindo nesse setor para eu poder alcançar uma sustentabilidade ali econômica também. Nesse sentido, podemos citar como exemplo prático os investimentos na área médica, né? Populações que têm acesso aos serviços de maior efetividade no diagnóstico de doenças costumam apresentar melhores condições de saúde do que as populações que não os têm, tá? Uma analogia clara disso
são as populações africanas e as populações europeias. O nível de desenvolvimento econômico está diretamente ligado aos níveis de saúde de uma coletividade. A adoção de investimentos organizados em prioridades, baseados em políticas públicas de saúde, direcionam todo o modelo da assistência de uma população que necessita deles. Tá? Exemplo de políticas públicas implementadas pelo Brasil é o programa Mais Médicos, tá? Que tem por objetivo atender a demanda social do interior do país, reduzindo assim as diferenças sociais entre pobres e ricos, baseando na sustentabilidade econômica, que visa ao aumento da produção do país e também na sustentabilidade social. É importante dizer que, embora sejam dimensões diferentes, todas as dimensões se integram, haja vista a relação direta que uma interfere na outra, tá? Então essa foi a nossa sustentabilidade econômica. Vamos falar agora, gente, sobre a sustentabilidade ecológica, tá? Então, pode ser alcançada por meio do aumento da capacidade de utilização dos recursos, limitação do consumo de combustíveis fósseis e de outros recursos e produtos que são facilmente esgotáveis, tá? Redução da geração de resíduos e de poluição por meio da conservação de energia, de recursos para reciclagem. O maior exemplo da preocupação com a forma de sustentabilidade é o compromisso com a redução na emissão de gases poluentes, como de CO2. O Protocolo de Kyoto é um exemplo mais clássico de sustentabilidade ecológica do mundo. Vocês vão ver. Um ambiente saudável, livre de poluentes, sejam eles gases ou mesmo ali os restos de lixo, né? Como preservação ambiental, de florestas, rios, fauna e flora em geral, também é um determinante de saúde para a população. Então, ter um ambiente ecologicamente sustentável também vai ser um determinante para a nossa saúde, tá? Vamos falar agora da sustentabilidade espacial, ok? Então, deve ser dirigida para a obtenção de uma configuração rural-urbana mais equilibrada e uma melhor distribuição territorial dos assentamentos humanos e das atividades econômicas. Quanto mais pobre a população, pior a qualidade de saúde dela. Os padrões sanitários internacionais de manutenção da vida e do meio de proporcionar qualidade de vida devem ser respeitados. Em zonas rurais, a higienização, por exemplo, costuma ser precária em virtude das construção de fossa, muitas vezes de maneiras irregulares, e do alto consumo de alimentos contaminados ali por cloriformes fecais, né? Então, distribuir a renda para proporcionar às populações do meio rural, meios para preservar a saúde, livres de danos e agentes que agridam a integridade física humana, ela é primordial, né? Então, a sustentabilidade espacial, a gente vai cuidar dois passos que se vive, tá? Temos também uma sustentabilidade que é a sustentabilidade cultural, né? Incluindo a procura por raízes endógenas de processos de modernização e de sistemas agrícolas integrados que facilitem a geração de soluções específicas para o local, o ecossistema, a cultura e a área, ok? Bom, gente, então essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem bem e até a próxima aula.